Gente, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre os fundamentos do yoga, né? E hoje a gente vai tratar de um assunto importante que é sobre as diferentes escolas de yoga, né? A gente tem que ter em mente que no Ocidente hoje as principais escolas de yoga, as principais linhas assim de yoga, né, que são difundidas hoje no Ocidente, elas estão sob a influência da tradição Smarta, né, que é uma tradição dentro da cultura védica que se tornou predominante assim na Índia, né, dentro dos estudos inclusive acadêmicos, filosóficos indianos, né, que foi fundada, né, e se origina a partir dos comentários do sábio indiano Shankaracharya, né, que é do século oitavo depois de Cristo. Shankaracharya fez comentários sobre os Upanishads, o Vedanta Sutra, o Bhagavad Gita principalmente, e trouxe uma interpretação que mudava, trazia certas nuances para o que tinha as principais concepções, os principais fundamentos filosóficos presentes nos Vedas, né? Então, a partir dessa visão Smarta, né, da tradição Smarta trazida por Shankaracharya, a gente tem basicamente a divulgação da filosofia impersonalista. Que o que é? É basicamente a filosofia onde você estabelece a adoração ao Brahman, né, o aspecto impessoal, não diferenciado, sem formas e sem qualidades da divindade, né? De acordo com essa tradição, a gente tem aí a noção do samsara, né, que são os ciclos de nascimentos e mortes, e a busca da alma por se libertar desse ciclo. Né? Essa libertação, essa liberação do samsara se chama moksha. Né? Para atingir moksha, a alma, né, precisa, o praticante precisa equilibrar, né, os seus apegos, superar, né, o seu apego a artha e kama, né, ao desenvolvimento econômico, à prosperidade material e aos desejos e aos objetos dos sentidos, né, e aos desejos luxuriosos, digamos assim. Então, superando o desenvolvimento econômico e o prazer material, você se estabelece no Dharma, né, do seu dever natural, e aí, a partir disso você consegue buscar moksha, né? Você equilibrando o Dharma, fixo no Dharma, você atinge Jnana, que é o conhecimento, né? E a distinção, né, correta, discernimento entre o que é verdadeiro e o que é falso, né? O que é real e o que é ilusório, e a partir daí você atinge moksha. Nesse entendimento, bhakti, né, a devoção, que é o que eu falei no áudio anterior, no vídeo anterior, né, bhakti, a fé e a devoção são apenas caminhos intermediários pelo qual o praticante ele vai passando, né, para se estabelecer dentro de uma concepção espiritual, para adquirir alguns fundamentos e finalmente atingir Gnana, o conhecimento. Quando ele atinge o conhecimento, ele dispensa Bhakti, e a partir desse conhecimento ele desenvolve a real visão sobre o real e o ilusório, e finalmente atinge Moksha, o objetivo final, né, pregado dentro dessa tradição. E esse objetivo final, Moksha, dentro dessa concepção, significa uma fusão, né, do ser individual, da sua alma individual, ao todo universal. Então, como se fôssemos partículas, né, pequenas partículas de Deus, dessa divindade, desse Brahman indiferenciado, que foi aprisionado nessa carapaça de ego, né? E a partir dessa carapaça de ego se criou a visão de uma individualidade, de uma falsa individualidade. Quando você dissolve o ego a partir de Jnana, essa partícula,
né, de consciência, ela se dissolve e retorna novamente ao Brahman e se funde novamente no todo. Bom, e aí a gente tem a tradição Vaishnava, que é uma tradição que também vai influenciar diversas escolas de yoga, né, no Ocidente, mas que ela é menos presente e é restrita a grupos, né, a um número menor de grupos. E inclusive na Índia, ainda hoje, ela ainda tem um caráter minoritário perto aí do conjunto, né, assim, das escolas e que propagam a tradição Smarta. A tradição Vaishnava, ela vai dizer o seguinte, ela vai pregar a visão dos Vedas como eles são, a interpretação direta dos Vedas, né? Sem os malabarismos filosóficos, vamos dizer assim, né? Que foram trazidos por Shankaracharya no século VII para dar a interpretação, né, que eu coloquei aí, né, que eu coloquei agora sobre o objetivo final, né, ao se atingir moksha, a questão do Brahman, a posição de Bhakti, tudo isso. A tradição Vaishnava, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que não, tudo está dentro, tudo da forma como está sendo dito no Bhagavad Gita, nos Upanishads, no Vedanta Sutra, é para ser seguido da forma como está sendo instruída. E o que está sendo instruído? Está sendo instruído que assim, que na verdade existe o Brahman, que é esse aspecto indiferenciado de Deus, só que Deus, ele assim como a realidade espiritual, né, da forma como está colocado nos Vedas, ela se divide, né, em Satchit Ananda, né, que eu falei anteriormente, eternidade, consciência e bem-aventurança, né? Assim também a divindade ela se manifesta, digamos assim, né, a partir desses três aspectos. Então o Brahman é só o primeiro aspecto, o aspecto de eternidade, esse aspecto oniabrangente, indiferenciado, sem forma e sem qualidades. Seria como se fosse a refulgência de Deus, né? Só que se você ultrapassar essa refulgência, né, de acordo com o que os mestres Vaishnavas colocam, você vai adentrando a outros aspectos da divindade, né? Um segundo aspecto é o aspecto onipenetrante, né, e onipresente da divindade, que é o Paramatma, né? Que é o aspecto de que é a superconsciência, a consciência que está em tudo. Então, como eu disse na aula anterior, né, o Paramatma é esse aspecto que traz essa ideia de que Deus está presente no coração de tudo que vive. Então, em tudo que é vivo, né, em todas as entidades vivas, em todos os átomos, em cada tudo, existe essa expansão de Deus na forma do Paramatma, né, e que cabe à alma individual buscar estabelecer essa conexão com o Paramatma para se conectar a uma outra, a um outro plano, né, a um outro nível de consciência, da forma como eu falei no vídeo anterior. E aprofundando ainda mais, né, nesse aspecto, né, nessa investigação sobre a natureza de Deus, a gente entraria então no aspecto Bhagavan, né, que seria a pessoa de Deus propriamente dita, né, a suprema pessoa, Deus em pessoa. E na verdade está muito claro isso nos Vedas, né? Tem vários nomes, né, para se referir a esse aspecto de Deus, né, como o Mahapurusha, né? Purusha é pessoa. Então, a grande pessoa, Mahapurusha, né, é o aspecto de Deus em pessoa. E que, na verdade, atravessando essas camadas, né, do Brahman, do Paramatma, você chega na pessoa de Deus, que se situa numa realidade transcendental ao universo material, né, onde ele está envolto
né, em passatempos eternos e amorosos com os seus associados eternos, né, e num grande lila, né, numa grande brincadeira suprema. Né? E aí você entra em conceitos como guna, né, qualidades rupa, forma, lila, né, que é movimentos, né, e nama, que são nomes. Né? Então, rupa, guna, lila e nama, né, essas ideias, elas existem no mundo espiritual, na dita morada de Deus, podemos dizer assim, só que numa forma eterna e totalmente transcendental à realidade material. Né? Então, na tradição Vaishnava vai dizer assim, tudo bem, ok, né? Tudo é ilusório, sim, aqui nesse mundo, mas não quer dizer que no mundo real tudo é um agregado sem forma, sem qualidades, sem movimentos, né? Um todo indiferenciado e impessoal. Não, existe relação. Existe troca amorosa, existe nome, existe forma, existe dança, né? Existe qualidades transcendentais. Então, Bhagavan, ele é pleno de qualidades transcendentais, né? Que atraem, na verdade, o conjunto de todas as almas, né, para esse movimento eterno. Então, na verdade, à medida que você vai rompendo com o ego, né, o resultado disso não é um mergulho num vazio, ele é um mergulho numa realidade superior, né, onde você tem condição de saborear um gosto superior, né, ligado a essa realidade transcendental. Então, nessa visão, aí você tem uma inversão, né, daquilo que eu disse anteriormente. Nessa visão, o gnana, né, o conhecimento, ele é um aspecto intermediário, porque por mais que você vá desenvolvendo, né, esse discernimento e buscando um conhecimento sobre a realidade material, sobre a efemeridade da vida, sobre as misérias, né, da realidade material e sobre a qualidade transcendental do eu, né, verdadeiro, que se situa-se além, né, do ego, do falso ego e da mente e dos objetos dos sentidos, né, dos sentidos e dos objetos dos sentidos, todo esse conhecimento que você vai adquirindo, ele tem um limite, né? Chega uma hora em que você só acessa essa realidade, né? Essa aproximação, digamos assim, né? Essa aproximação do Absoluto Supremo, ela só pode se dar por meio de outros instrumentos que não sejam, que estão acima do intelecto, né? Então, essa dimensão de você desenvolver um sentimento espiritual, né, de você desenvolver um amor, né, um amor eterno por Deus, né, e de reciprocar, né, sentimentos e gostos e sabores de uma realidade espiritual, ele está além do intelecto. Ele exige que você desperte o seu coração. E aí você tem que aposentar o cérebro, né, como diz os mestres Vaishnavas, quando o coração desperta, o cérebro se aposenta. Então se aposenta o cérebro, bom, a gente chega só até aqui. A partir daqui são outros sentidos superiores que a gente vai usar. E aí realmente assim, a única bagagem, a única, digamos assim, visto, né, para você, passaporte para você poder entrar lá, né, ou digamos qualificação que você possa ter, ela está no âmbito da fé, né, da devoção, do amor, da entrega,
da sinceridade, da castidade, da pureza de propósito e tudo isso, né, que vai exigir justamente essa limpeza do coração, essa limpeza do espelho da alma, essa devoção, né? E aí é a gente está no reduto de Bhakti Yoga, né? Então, nesse aspecto, Bhakti seria justamente teria essa posição é, de supremacia sobre Jnana, sobre o conhecimento, né? E a posição dos mestres Vaishnavas vai dizer que isso não é uma visão particular de uma escola particular, né, ou de um grupo particular. Essa é a visão dos Vedas como eles são, né, do conhecimento como eles são, que na verdade a interpretação dada por Shankaracharya, ela que acabou de alguma maneira e também fazendo parte de um lila, né, por uma razão que a gente desconheça, né, de alguma maneira trazendo distorções para essa compreensão clara e verdadeira, né, da verdade eterna, né, do absoluto supremo. Então tem uma citação do mestre Vaishnava, né, Srila Sridhar Maharaj, que ele vai falar o seguinte, né, num livro que chama A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Ele vai falar o seguinte: o amor, a beleza, a afeição e a harmonia são o anseio mais íntimo de toda alma viva, e não o poder, o conhecimento ou qualquer outra coisa. Este é o diagnóstico de toda a criação, no tempo e no espaço. A causa comum é uma só. Mas é raro uma alma chegar a um estágio tão claro de anseio pela realidade que lhe permita entender este ponto. Então é raro, né, a gente alcançar esse estágio de anseio pela realidade, ou seja, o que é a realidade? Né? Eu quero chegar no que é real, como é a vida, como ela é, como é Deus, como Deus se apresenta, como Ele é, né? Então, quando a alma chega nesse estágio de anseio pela realidade, ela vai perceber que realmente o anseio maior dela, no fundo, no íntimo dela, é por beleza, é por amor, afeição, charme, êxtase, harmonia, encanto, né? Isso está muito acima e superior e atinge muito mais o anseio mais íntimo da alma do que o poder e o conhecimento, né? Ou mesmo a renúncia e qualquer outra coisa, né? Então, está colocado, né, isso. Eu acho importante nesse sentido a gente se atentar para isso, né, porque isso vai interferir, né, na atitude com que você vai praticar yoga, né? Uma coisa é você praticar buscando almejar resultados, assim, buscando trazer e se apropriar de ferramentas, de resultados, de conhecimentos, até de certos poderes e tudo, né? E de se incrementar, sim, talvez até incrementar um pouco o seu ego. Claro, um ego mais lapidado, um ego mais sutil, um ego espiritualizado, mas ainda assim um ego, né? Ou uma atitude de devoção, de procurar, não, eu estou praticando yoga para ir me despojando cada dia mais do meu ego, me entregando, esvaziando o meu recipiente, né, para torná-lo apto a receber a graça, né, a graça de Deus, a graça do Absoluto Supremo, a graça do Guru, né, do agente divino. Essa graça é que vai, né, ser o principal capital que eu posso ter para chegar na realidade espiritual, né? Então, nesse sentido, o yoga se torna serviço, serviço devocional. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo
você está fazendo a serviço, você está se colocando a serviço. Vai começar uma prática de yoga, mesmo que vai fazer asana, vai fazer pranayama, vai meditar, vai cantar um mantra, você vai se colocar a serviço. Estou fazendo isso como um serviço para o meu mestre espiritual, um serviço para o Absoluto Supremo, né? E aí, se colocando a serviço, se torna um instrumento tanto assim para que Deus, né, para que essa energia superior ela atue no sentido de ir te transformando, porque também é gradual essa transformação, é passinho por passinho, ir te transformando e ir demolindo, né, um por um os pilares do ego. E à medida que esse ego vai sendo demolido, né, você também vai se tornando um instrumento melhor e mais afinado para cumprir esses desígnios superiores, né? E aí sim você vai se tornando cada vez mais você vai prestando, se tornando em condição, você vai se aprimorando, se limpando e nesse processo se tornando, né, um instrumento mais adequado para esse serviço, né? Basicamente isso, né? Para prestar esse serviço, estar a serviço de fato do agente divino, né? Daqueles agentes que vêm, né, delegados, né, por essa consciência superior para fazer esse trabalho de despertar, né, das almas, que basicamente é isso, né? O trabalho de yoga é despertar a alma para a sua identidade original, né, que é eterna, que é consciente, mas é bem-aventurada. Bem-aventurança significa que né, de acordo com os mestres Vaishnavas, a bem-aventurança, a satisfação interior, ela só se dá na relação amorosa, né, na relação amorosa com Deus, com o Absoluto Supremo e com seus associados eternos. Então é isso, a gente vai continuando aí, né, nos próximos vídeos. Próximo a gente vai falar um pouco sobre o Bhagavad Gita, na sequência sobre alguns outros textos clássicos e a gente vai seguindo. Um abraço aí para todos e até a próxima.